Olha, existe um mistério bem no coração da Bíblia. Uma daquelas perguntas que muita gente nem sabe que existe. Envolve livros que sumiram, traduções antigas e a grande questão sobre qual Bíblia os próprios apóstolos usavam. Hoje, a gente vai investigar um ponto fascinante. O Novo Testamento faz referência àqueles livros que, muito tempo depois, foram removidos do Antigo Testamento protestante? Se a gente pegar uma Bíblia católica e uma protestante e colocar lado a lado comparando o Antigo Testamento, a gente nota uma coisa bem curiosa. A versão católica tem 46 livros, já a protestante tem 39. São 7 livros inteiros de diferença. E não, isso não é um errinho de impressão não, é uma divergência fundamental que acabou moldando duas das maiores tradições do cristianismo. Então, a grande pergunta que a gente vai investigar é: por quê? De onde é que vem esses 7 livros a mais? E por que eles estão em uma versão e na outra não? Para achar a resposta, a gente vai ter que bancar o detetive e seguir as pistas históricas e textuais que ficaram para trás. Para resolver esse mistério, nosso primeiro passo é voltar no tempo, lá para o mundo de Jesus e dos apóstolos. A nossa primeira pista nos leva para a biblioteca deles, para a gente descobrir quais livros eles liam, estudavam e, claro, consideravam sagrados no dia a dia. Uma coisa super importante para entender é que, no primeiro século, a ideia de uma única versão oficial do Antigo Testamento, toda fechadinha, simplesmente não existia. As comunidades judaicas na Palestina usavam mais as escrituras em hebraico. Mas, fora dali, no resto do Império Romano, a maioria dos judeus falava grego. E foi para eles que criaram uma tradução grega chamada Septuaginta. Essa versão, que começou a ser feita lá em Alexandria, se tornou a Bíblia padrão para os judeus que falavam grego e, por consequência, para os primeiros cristãos. E aqui está o pulo do gato. A Septuaginta era uma coleção mais ampla de livros. E é exatamente aqui, na Septuaginta, que a gente encontra os 7 livros no centro do nosso mistério. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Sirácida, Baruque e 1º e 2º Macabeus. Estes são os livros que a gente chama de deuterocanônicos, que quer dizer segundo cânon, e eles são a principal diferença entre o Antigo Testamento católico e o protestante. Certo? Agora vamos para a nossa segunda pista. Se a Septuaginta era a Bíblia mais comum dos primeiros cristãos, será que a gente encontra as impressões digitais dela no Novo Testamento? Para descobrir, vamos seguir as citações dos apóstolos. A pergunta é simples, mas a resposta, olha, é extremamente reveladora. Quando os apóstolos e evangelistas como Mateus, Paulo ou Lucas precisavam citar uma escritura sagrada, qual texto eles tinham em mãos? O hebraico ou a popular tradução grega? E a evidência estatística é impressionante. Pensa só, de umas 350 citações diretas do Antigo Testamento no Novo Testamento, aproximadamente 300 batem com a versão grega da Septuaginta, principalmente naqueles pontos em que ela é diferente do texto hebraico. Isso mostra uma preferência, esmagadora. Vamos ver um exemplo prático. No livro de Atos, Santo Estevão diz no discurso dele que Jacó levou 75 descendentes para o Egito. Se a gente for procurar nos manuscritos hebraicos do Antigo Testamento, Gênesis diz 70. Mas, se olharmos a tradução grega da Septuaginta, ela diz 75. Ou seja, Estevão estava claramente citando a Bíblia que ele e os primeiros cristãos usavam. Isso nos leva para a nossa terceira e talvez mais fascinante pista: as provas ocultas. Agora, a gente não está mais procurando citações diretas, sabe, palavra por palavra. A gente está buscando algo mais sutil, mas que é igualmente poderoso. Alusões, temas e ecos teológicos que conectam os dois testamentos. Um argumento bem comum é que nenhum livro deuterocanônico é introduzido com aquela fórmula "está escrito". Isso é verdade. Só que o critério de citação explícita não era o único medidor de influência. O pensamento e a linguagem dos autores do Novo Testamento estavam completamente imersos nessas histórias. Olha só, por exemplo, a carta aos Hebreus, capítulo 11, o famoso corredor da fé. O versículo 35 fala de mártires que foram torturados, recusando o resgate para obter uma ressurreição melhor. De onde vem essa imagem tão específica? Ela se refere diretamente à emocionante história que a gente encontra em 2º Macabeus, capítulo 7, sobre o martírio de uma mãe e seus 7 filhos, que morrem com uma fé explícita na ressurreição. A gente encontra outro exemplo poderoso na carta aos Romanos. Nela, o apóstolo Paulo constrói um argumento sobre como a criação revela o Criador, mas a humanidade, na sua loucura, trocou a glória de Deus por ídolos. A lógica, a estrutura e até a linguagem desse argumento são um espelho quase perfeito do que está escrito no livro da Sabedoria.
Paulo estava claramente dialogando com essa tradição. Mas talvez a conexão mais impactante seja esta aqui. Em Mateus 27, aqueles que zombam de Jesus na cruz gritam palavras que ecoam de forma assustadora uma passagem do livro da Sabedoria, capítulo 2. O texto descreve os ímpios planejando testar um homem justo, dizendo: se o justo é filho de Deus, ele o ajudará. As palavras usadas para zombar de o Messias na cruz parecem ter sido tiradas diretamente deste livro. Então, depois de analisar todas as pistas, a Biblioteca dos Apóstolos, o padrão das citações e as provas ocultas, qual é o veredito da história sobre o cânon do Antigo Testamento, ou seja, a lista oficial de livros considerados sagrados? A linha do tempo ajuda a gente a entender como tudo se encaixa. A Septuaginta, com os livros deuterocanônicos, foi a Bíblia da Igreja primitiva. Concílios lá no final do século IV, como os de Hipona e Cartago, formalizaram essa lista de 46 livros. E essa foi a Bíblia cristã por mais de 1000 anos, até a Reforma no século XVI, quando os reformadores decidiram voltar ao cânon hebraico, que era mais curto. E essa visão histórica não é controversa, não. O renomado historiador protestante J.N.D. Kelly, por exemplo, escreveu na sua obra sobre doutrina cristã primitiva que a Septuaginta, incluindo esses livros, foi a escritura da igreja primitiva e eles eram tratados, sem dúvida, como escritura sagrada. A conclusão, com base nas evidências, é clara. Embora os autores do Novo Testamento não tenham citado explicitamente os deuterocanônicos com um está escrito, o universo mental e a linguagem deles foram profundamente moldados por esses livros. Tentar entender o Novo Testamento sem eles é como assistir à sequência de um filme sem ter visto o original. Eles faziam parte do ar que os primeiros cristãos respiravam. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se esses livros formaram o pano de fundo para a escrita do Novo Testamento, se eles fornecem o contexto para passagens cruciais sobre martírio, ressurreição e sabedoria, o que se perde na nossa compreensão do Novo Testamento quando esse pano de fundo todo é removido?